Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Elas Perguntam, ponto podcast. É sempre um prazer estar com vocês. Estamos no episódio 6 e a cada dia esse podcast cresce mais ainda. Como vocês estão vendo, hoje eu estou sozinha, sem a minha companheira de perguntas. Houve um imprevisto, seria uma estudante de odontologia, porque hoje o nosso tema será saúde bucal, a importância de um sorriso saudável e de um sorriso bonito. O sorriso é o nosso cartão de visita. E hoje na minha mesa as minhas convidadas são megas convidadas. Tenho aqui a doutora Nicole Vilela, que é a minha filha, e tenho aqui a doutora Isabela Rodrigues, minha sobrinha. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Nicole? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Nicole Vilela, tenho 24 anos, sou nascida e criada em Angra dos Reis e hoje eu tô aqui no podcast Elas Perguntam com a minha mãe, Cleide Vilela, e com a minha prima, Isabela Rodrigues, e a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o assunto relacionado à saúde bucal. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Rodrigues. Estou aqui na companhia, da doutora Nicole e da Cleide Vilela. Tenho 24 anos, também sou nascida e criada em Angra. E é um prazer estar aqui. Um prazer, Cleide, estar aqui, sendo convidada. E eu, vou até limpar aqui, que eu tô babando, Hoje nós estávamos conversando, eu nunca imaginei estar no podcast com as duas. Então, assim, nosso coração hoje está imenso de gratidão. Vamos lá, então. O que levou... Eu vou perguntar e vocês decidem aí quem vai responder primeiro. O que levou vocês a escolherem odontologia? Porque, assim, eu, como nós já falamos aqui, como mãe, como tia, nesse processo delas, de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e quando chegou lá no ensino médio, foi que eu percebi que elas estavam tomando essa decisão, mas até então, a gente em casa ainda não sabia, e foram as duas. Então, agora vocês vão falar aí para todo mundo que está nos ouvindo e até para mim, Para mim é muito mais fácil falar. Porque eu sempre quis fazer direito por conta da minha família. Quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu decidi que era uma loucura, que eu não queria. E aí fui procurar outra coisa, outra profissão. Como a Isabela já tinha começado a faculdade, eu segui o caminho dela. Que isso desde pequenininha, a gente está fazendo sempre tudo junto. E aí decidi fazer odonto também. Quando nós éramos pequenas, a gente tinha mania, de brincar. Vamos colocar aparelho. Eu sou a dentista, vou colocar aparelho aqui em você, não sei o quê. E essa paixão foi crescendo, E, assim, eu nunca... No ensino médio, eu tinha muitas dúvidas ainda. Mas eu nunca tinha tido a certeza de que eu queria... fazer odontologia. No último ano, eu falei, não... Hoje eu tenho que decidir a minha vida. E como meu coração já queimava ali pela odonto, eu falei, não, vou fazer odonto. E como a Nicole falou, a gente sempre fez tudo junto, E acabei incentivando ela a fazer odonto junto comigo. Em todos os podcasts eu falo sobre a questão do propósito, O propósito, o nosso propósito, ele às vezes não... A gente não consegue identificá-lo. Eu identifiquei o meu. Desde pequena eu queria ser professora e... Graças a Deus, eu entrei na escola com 5 anos, estou com 55 anos e estou nela até hoje. Então, eu já sabia qual era o meu. Mas algumas pessoas demoram um pouquinho a apresentar. E o grande segredo, enquanto você não descobre, não encontra esse propósito, você vai se preparando, porque ele vem até você. E quando ele chega até você, aquela explosão de dedicação, de amor, isso é muito importante. E outra coisa que vocês falaram é a questão da companhia, do alinhamento. A Nicole fala sobre isso, que a Isabela, quando começou, trouxe uma certa inspiração para você. Fala um pouquinho sobre isso, Ni. Eu acho que a gente tem que sempre andar com as pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Então, isso ao longo da vida, a gente vai se encaixando, se enquadrando ali, se afastando de umas pessoas, se aproximando de outras. A família também incentiva muito. A gente tende a seguir os caminhos, da família e das pessoas que a gente anda. Muito bom. Então, vamos começar agora as perguntas para as doutoras, Como fazer esse sorriso bonito, saudável. O que realmente causa cárie? Porque a gente sempre ouve falar assim, não come doce, não come doce, não come doce. Mas tem outras coisas que a gente sabe que podem causar as cáries. Então,
A cárie, realmente, o fator dela principal é o açúcar, e ela está sempre relacionada ao açúcar. Só que acontece muito, por exemplo, o paciente chega no consultório, um paciente que tem cárie recorrente, e fala, pô, mas eu não costumo comer doce, eu não como doce, por que eu tenho tanta cárie? Quando a gente fala de açúcar, a gente não fala só de doce, porque qualquer tipo de carboidrato, quando entra em contato com a saliva, ocorre um processo chamado fermentação. E esse processo faz com que o pH da nossa boca diminua. Um pH mais ácido, que é um pH mais baixo, ele torna a cavidade bucal um ambiente favorável para a cárie. Então, as bactérias cariogênicas vão se proliferando ali com qualquer tipo de carboidrato, quando acontece esse processo de fermentação. Eu acho que isso aconteceu comigo. Porque eu nunca fui de comer doce. Tá vendo, gente? Agora na mesa aqui que eu tô conversando melhor sobre isso. Eu tinha esse problema, cuidava sempre dos meus dentes. Hoje eu acabo de comer, vou lá, fio dental, escova, uso pastas bem recomendáveis, né? A escovação bem recomendável. Só que eu tive muitas cáries. A gente esquece também que não é somente o açúcar em si, o doce, né? O carboidrato, ele é um açúcar, é um tipo de açúcar. Então, assim, às vezes a gente tá comendo um pão, uma pizza, e a gente esquece disso, né? Então, assim, sempre lembrar que não é somente o doce, o chocolate, é o alimento, o carboidrato. E, assim, uma queixa que eu passo por isso e outras pessoas que eu escuto, a questão da sensibilidade. Às vezes eu tô perto de um ventilador, de um ar-condicionado, tô aqui bem. Aí eu dou aquele sorriso, dá aquela trincada, assim, uma sensibilidade, né? Alimentos quentes, alimentos muito frios. O que causa essa sensibilidade e o que pode amenizar esse problema? Então, existem diversos fatores para a sensibilidade. Tanto cárie, desgaste no dente, o modo que você escova o dente, que acaba desgastando um pouco o dente, né, causa essa sensibilidade. E que modo é esse? Faz aí um exemplozinho assim. Então, existem vários fatores, como a doutora Isabela falou. Um fator que está muito em alta, que os pacientes têm ficado com o dente muito sensível, são os materiais abrasivos, que muita gente à procura de um dente mais branco, de um dente mais claro, buscam por métodos que não são muito eficazes. E fazem em casa, de qualquer jeito, sem orientação. Como, por exemplo, esse carvão ativado aí, que está acabando com os dentes de muita gente. Ele é um método abrasivo. Então, quando o paciente faz aquela fricção ali, ou somente com a escova, com muita força, causa uma retração gengival também. E o que acontece nessa retração gengival? O dente, a coroa do dente, é formada por esmalte, que é a estrutura mais dura de todo o corpo humano. Então, ela protege bem o dente. Quando a gente tem essa retração gengival, a raiz não tem mais esse esmalte protegendo o dente. Então, acaba sentindo essa sensibilidade. Então, para escovação, a gente tem que sempre procurar por uma escova mais macia, de cerda pequenininha, né? Cerda fina, que consiga, sem utilizar muita força, que vai conseguir remover toda a placa sem prejudicar. Porque hoje não, hoje a gente tem muitas informações, né? Mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a mãe colocava a gente para escovar o dente, falava, escova esse dente, aí você só voltava uma cara de diva, né? Hoje é o contrário, hoje, com essa orientação que vocês nos trazem aí, né? É aquela... sem fazer muita força, mas sempre constante, né? Comeu algum alimento, doce, qualquer que seja, fio dental, isso aí, bochecho. Escova com cerdas macias, evitar a força na hora da escovação, né? E também a gente tem que prestar atenção nesse tipo de sensibilidade. Porque às vezes pode ser a abrasão, o jeito que escova ali, mas também pode ser outra coisa, né? Causada pela cárie, que a gente chama de pulpite, né? Que é quando o nervo tá ali afetado já pela cárie, ele já tá contaminado, e aí ele causa essa dor, ele fica pulsando, causando uma dor. Né, que aí a gente já vai partir para outro tipo de tratamento, que seria o canal. Então, o ideal, pessoal, é sempre fazer de 6 em 6 meses uma consulta no dentista, por aí? De 6 meses. Tá. Outra coisa também que incomoda muito, mas demais da conta, um mau hálito. Nossa, às vezes a pessoa nem sabe, é constrangedor para a pessoa e para quem está com a pessoa, né? E a gente fica assim, a gente não tem nem muito jeito para falar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das causas do mau hálito e também de algum tratamento, vários tratamentos que vocês devem, né, aplicar. Então, o mau hálito tem várias causas.
Uma delas é a má higienização ou a falta de higienização. Assim como eu falei que é mais propenso do paciente ter cárie quando esse pH da boca baixa, quando o pH está mais ácido, gera esse mau hálito também. Tá sempre fazendo uma limpeza no dentista, uma profilaxia, uma raspagem para remover aquele tártaro ali que pode causar também. E tem também uma condição chamada xerostomia, que é a hipossalivação, é quando o paciente não saliva muito. A saliva, ela é uma solução tampão. O que que é isso? Ela regula o pH da boca. Isso, eu não É sabia, como não. se fosse... Sabe quando a gente tem uma piscina, que a piscina fica com aquele lodo, fica toda verde? A gente usa aquela solução, que a gente joga ali, a piscina fica clarinha. Aquilo é uma solução tampão para regular o pH. E a saliva serve disso. Quando o paciente tem xerostomia, não saliva muito, o pH baixa e gera esse mau hálito também. Então, a gente tem que estar sempre fazendo uma limpeza no dentista, fazendo uma raspagem, uma profilaxia, tá fazendo a higienização correta. E, em alguns casos, assim, o pessoal fala muito sobre enxaguante bucal. Ah, tá com mau hálito, usa enxaguante. Eu não costumo nem recomendar um enxaguante bucal. A gente só usa alguns tipos, principalmente a clorexidina, em alguns casos de gengivite, mas o principal fator que vai ajudar tanto na gengivite quanto no mau hálito é a escovação e o uso do fio dental. E também a limpeza, né? De 6 em 6 meses, está sempre acompanhando. Muitas pessoas falam também, eu tenho problema de estômago, fica causando um mau hálito ali em mim. A gente tem que prestar atenção nisso também. Isso é um dos fatores também do mau hálito. Sim. Né? Às vezes a gente não comeu, acordou ali, não comeu, ficou um tempo sem comer, escovou o dente e continua com aquele mau hálito. Né? Como a doutora Nicole falou, o pH ali tá ácido, então assim... alimenta, escova o dente, espera aí uns 20 minutinhos para poder escovar o dente, né? E segue a vida. Uma coisa que ajuda muito nisso também é o flúor, que a pasta de dente tem que estar sempre com flúor. Desde quando é criancinha, do nascimento do primeiro dentinho, não tem essa história de pasta de dente sem flúor. Porque tanto na questão da cárie, por exemplo, como a gente falou, o flúor, ele ajuda a regular esse pH. Porque para causar cárie, a gente tem sempre um processo que a gente chama na odontologia de desre, que é desmineralização, remineralização. A desmineralização ocorre quando esse pH está muito baixo, está muito ácido, e a remineralização ocorre principalmente por conta do flúor, que o flúor faz ligações para ajudar esse pH a ficar controlado ali na cavidade bucal também. Quando a gente tem a ausência do flúor, o pH de risco para cárie é 5,5. Só da gente estar utilizando uma pasta de dente com flúor, esse ajuda. pH já cai um pouquinho mais para mais ou menos 4,5. Então, a gente pode ficar um tempinho ali com esse pH um pouco mais baixo. Então vale a pena, quando a gente for comprar uma pasta de dente, dar uma olhadinha lá no 1000 flúor, né? ppm. Isso. Como é que é? A concentração é 1000 ppm. Viu, gente? Quando eu falo isso com ela em casa, ela sai correndo, tô atrasada. Aí só aqui, olha, que eu tô aprendendo junto com vocês. É sempre importante prestar atenção nisso, né? E tem uma galera aí que é meio que contra o flúor, né? Causa doença, causa câncer. Mas, gente, é uma quantidade muito acima do recomendado, né? A pasta de dente não vai te causar um câncer só porque ela tem o flúor ali, né? O flúor é super importante. Na água que a gente bebe tem flúor, né? Aqui no Brasil, nossa água é fluoretada. Fora, né, lá nos Estados Unidos, enfim, a água não é fluoretada. Então, eles precisam aumentar o uso desse flúor. Mas aqui no Brasil já é suficiente a pasta com 1.100 ppm e a frequência no dentista, né? Que a gente também faz ali a aplicação do flúor, se a gente vê que o paciente está necessitado. Muito bom isso. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Crianças que utilizaram muito antibióticos, é fake? Porque falam assim, essa criança tomou muito antibiótico, teve problema, pneumonia, teve isso, teve aquilo, inflamação. Tem relação à cárie. Tem relação com a cárie. Essa é polêmica. Né? Então, é fake, mas existe uma relação sim, existe um porquê desse mito. O que acontece? A gente já sabe, a gente já falou aqui que o açúcar causa cárie. O açúcar é o principal fator que causa cárie. E, geralmente, os antibióticos para criança têm muito açúcar. Geralmente é de cereja, de morango. Então, quando a criança tá precisando usar esse medicamento, às vezes ela tá ali quase indo dormir e a mãe vai lá e dá o antibiótico, dá aquele açúcar e não escova o dente. Então, isso ajuda a
favorece com que a cárie se desenvolva na cavidade bucal. Mas não é especificamente o antibiótico, o remédio, qualquer remédio. É o açúcar que está presente nele. Entendi. E qual é a idade? Nós temos aqui várias pessoas nos assistindo, tem avós, tem mães, né, que ficam preocupadas com a saúde bucal da criança. Qual é a idade que essa mãe deve começar a levar a criança para o dentista, mesmo com dentinho de leite? Então, a primeira consulta com o dentista, ela tem que ser feita desde o primeiro dentinho, né? Muitas pessoas, né, não levam isso em consideração. É dente de leite, vai cair. Mas é super importante, né, apresentar a criança ao dentista, né? Fazer a criança se familiarizar ali, fazer a higienização. A gente tem também a cárie de mamadeira, né, que a gente chama. Porque é a criança que mama, né? Não o peito, né? A amamentação materna, mas o leite, o composto ali. É a mamadeira. Ela toma a mamadeira e vai dormir. Não escova o dente, escova antes, né? E isso ali, a criança dormindo, né? O tempo que ela fica ali mais tempo com a boquinha fechada, é onde a gente tem a proliferação da cárie. E assim, é o momento que a criança, quando a mãe coloca a mamadeira na boquinha da criança que ela vai mamando, ela já dorme ali. Isso então a mãe não aí. vai acordar para escovar o dentinho Isso dela, aí, né? E vai acumulando, Vai né? acumulando. Então é sempre importante desde o primeiro dentinho já levar a criança. E também é bom, né? A gente fez essa experiência agora com a minha filha, né? Dindinha da Clara. Tudo em família. Tudo em família. A gente fez uma consulta super temática com ela, né? Ela, assim, não gosta muito de escovar o dente. Ela é criança, né? Tem aquela rejeição, ela gosta de escovar sozinha. Então, assim, a gente fez uma consulta super temática com ela, para ela se familiarizar, a gente deixava ela encostar nas coisas, para ela se acostumar mesmo. Essas primeiras consultas, assim, com a criança, é mais para isso, pra gente fazer a avaliação, né, para ver se tá tudo direitinho, mas para a criança também se Ela familiarizar. vai se familiarizando, né? Isso A gente aí. tem várias técnicas também da odontopediatria, como dizer, mostrar, fazer, que a gente fala para a criança o que a gente vai fazer, mostra no dedinho dela, com a escovinha, como é que a gente vai fazer, e depois sim a gente faz. Tem um reforço positivo, que a gente fala, olha, se você for forte e corajosa, se você agir, se você for direitinho e colaborar, no final tem um brinde, a gente cola uma tatuagenzinha, dá um brindezinho, isso ajuda a criança a colaborar também. Sim, e a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Não. Por mais que a mãe venha, ensina, e a mãe já perde a paciência, começa a gritar no ouvido da criança. E chega lá no consultório, aí duas moças bonitas, calmas, né? Com todas essas informações, essas inovações também. E a criança, ela começa a se adaptar melhor, né? Sim. A seguir melhor essas orientações. E vamos lá. Tem muitas estudantes de odontologia que vão estar nos assistindo. Qual foi o maior desafio de vocês? E essa daí é complicada. Assim, durante a trajetória da faculdade já é bem complicado. A galera da Odonto sabe, né? Que é uma faculdade bem difícil, requer todo o nosso tempo, né? Dinheiro. Dinheiro, Nem me fale. principalmente. Então, assim, já começa desde lá da faculdade o perrengue, né? E não muda muito quando a gente se forma. Tem um tempo ali pra gente se estabilizar, né? A gente vai dar de cara ali com muita gente se formando, muito dentista, muitas clínicas populares. Então, assim, dificulta um pouco. Só que tem um recadinho. Galera da Odonto aí que vai formar, não se submeta a clínicas populares que vão fazer você de escravo. Isso aí assim, uma coisa que eu e a Nicole, a gente já passou pela experiência e a gente sabe que é bem complicado nossa saúde mental. Né? Vai embora. Às vezes a gente não tem muita alternativa. Isso aí. Mas é importante que a gente comece, mas busque sempre melhorar. É um processo, né? busque Faz parte sempre, do processo. mais pra frente a gente trabalhar para nós mesmos. Isso em toda a profissão. Mas como a odonto, infelizmente, está sendo um pouco desvalorizada, a gente tem que sempre pensar em crescer. Pensar em abrir nosso próprio consultório, nossa própria clínica e trabalhar para nós mesmos. Isso aí. E tem uma frase da Cora Coralina que diz assim: a verdadeira coragem é ir atrás dos nossos sonhos, mesmo quando dizem que eles são impossíveis. E a nossa família, né, a gente sempre encorajou vocês. Nós passamos por várias dificuldades. Eu já tive época, a mãe da Isabela, que a gente falou assim, caramba, não vai dar.
E aí a gente reúne os amigos, reúne a família. Em primeiro lugar, a fé, porque eu sempre falei para a Nicole, né? E a Isa também teve esse apoio em casa, porque a mãe dela também é uma pessoa de muita fé. A gente sempre falou que Deus dá, Deus sustenta. A gente começou, a gente vai até o fim. Então, vocês tiveram fases assim da gente chorar junto. E o que muitas pessoas às vezes não sabem é que essas lágrimas que regam os nossos travesseiros, elas regam também os nossos sonhos. Então, não vale a pena desistir. Deu ruim? Tá difícil? Recalcula a rota, mas prossegue. É isso né? aí. É bem complicado, assim, essa fase, né, de início. Porque logo quando a gente se forma, a gente não vai ganhar dinheiro, assim, fácil, né? A gente tem que batalhar muito, trabalhar muito. Então, a gente também ainda conta com o apoio da família, né? Mas como a gente sempre falou, a gente sempre tá uma do lado da outra, a gente tá sempre ali se ajudando. E que você aí de casa que está nos assistindo, né, que tenha essa companhia também. Procure sempre ter pessoas, assim, perto de você, que você possa contar. Que você Que sabe sonho, o Isso sonho com aí, vocês, você né? possa contar. Porque para desanimar, gente, para desanimar, para julgar, para você, olha assim para você e fala assim, ela não vai conseguir. Eu ouvi muito isso. Nossa, mas quando a gente muito. começou, que a gente começou com o nosso consultório, e o que teve de gente falando que não ia dar certo, que a gente era louca, porque a gente trabalhava, quando a gente começou, a gente ainda trabalhava para pagar nossas despesas do consultório. É isso aí. Então, assim, no início é difícil, mas a gente tem que meter a cara e continuar, que uma hora Sim. vai dar certo. Uma hora dá certo. E assim, e a partir do momento que a gente começa, as pessoas que estão de fora começam a observar essa força, essa energia, essa busca pela perfeição, não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que ontem e fazer o melhor que pode, né? Então começam a ganhar admiradores, apoiadores e patrocinadores também, né? As pessoas começam a unir força. A gente está vivendo isso agora. Eu estou vivendo isso com os meus amigos, com a minha família, com elas. E a fé. Eu sempre falo aqui, a fé, ela remove montanhas, ela remove obstáculos grandes. E essa fé nos faz acreditar que vai dar tudo certo, tá? E vamos lá, então. Agora a gente vai para o momento das rapidinhas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, Mais alguma observação? Sobre aquele detalhe da criança, né? É sempre bom lembrar. Papai e mamãe que tá em casa. A criança quer escovar o dente sozinho, deixa ela escovar, mas a responsabilidade também é sua. Então, assim, não deixa a criança só escovar o dente. Vai lá, confere, faz a sua escovação, porque a responsabilidade, querendo ou não, também é sua, né? É sempre. É isso Legal aí. deixar a criança escovar uma vez e depois reforçar. E lembrando a quantidade de pasta de dente também, que é muito importante. Porque o perigo maior, assim, que nem é tanto um perigo, é a quantidade da pasta de dente por conta da ingestão do flúor. Por conta da ingestão do flúor por causa da fluorose. Então, a gente tem uma quantidade adequada, que é de 0 a 2 anos, a quantidade ideal de pasta de dente com flúor para criança corresponde a 1 grão de arroz cru. Quando a criança vai crescendo, lá para os 3 a 5 anos, é a quantidade do tamanho de um grãozinho de arroz cozido. E maior que 5 anos, de um grão de ervilha. Então, é bem pouquinho mesmo, um grãozinho de arroz cru. É só para ter aquele flúorzinho ali na cavidade oral. E aí a criança escova sozinha e depois o pai reforça essa escovação. Você tinha mania de ficar chupando a Aquela pasta de tanque, dente, ela engomia as duas. Não tem fluorose. A gente comia. Eu cansei de pegar as duas no banheiro, uma dando pra outra, pasta de dente. Eu falei, Jesus, que eles estão comendo, não deram comida para as crianças. A gente aprontava. Mas é sempre bom lembrar, né, os pais em casa. Porque chega muito paciente, assim, no consultório. Ah, doutora, ela não gosta de escovar dente, a culpa é dela, a culpa é da criança. Não, gente, a culpa não é da criança, né? A responsabilidade é total do pai e da mãe. Então, assim, fazer sempre a higienização da criança, prestar atenção. Querendo ou não, seu filhinho, né? O dinheirinho que sai ali do bolso é do papai e da mamãe. É melhor prevenir Isso do que aí. depois ter que fazer um tratamento, um canal. E aonde fica o consultório de vocês? Vamos lá para propaganda. Nosso consultório fica no centro de Angra, Travessa Eloy Fonseca, número 19, sala 102. Bem ali do lado de uma loja que vende celular, enfim. Acho que é a Drogaria Retiro, não é isso? Isso, tem Drogaria Retiro ali No na nosso esquina. Instagram também, nos destaques, tem certinho uma filmagem mostrando a localização. O nosso Instagram é DRA Isabela e DRA Nicole. Isso. Bom, nós vamos agora para o nosso
finalzinho e a gente faz as rapidinhas. Lá vem ela. Bate e volta. Vamos lá. Eu começo e vocês, né, escolhem quem vai responder primeiro. A odontologia é? A odontologia é amor, né? Assim, a gente lida com muitos pacientes, a gente acaba se apegando, né? A gente quer fazer a pessoa feliz, a gente quer aumentar a autoestima da pessoa, né? Então, assim, sempre... Tem uma frase que eu... Se emocionou. Tem uma frase que eu usei no meu TCC que eu acho que vale muito para odontologia, que é: saiba toda a teoria, estude todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre outra alma humana. Então, quando a gente atende no consultório, a gente não pode ver o paciente só como uma boca, só como um dente. A gente tem que ver o paciente como um todo, saber acolher aquele paciente. Isso aí, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, né? Então, assim, a gente tem que sempre se colocar no lugar dele. Se eu fosse a paciente, eu gostaria como de ser tratada? Então, assim, a gente sempre tenta dar o melhor ao paciente, apesar das dificuldades ali na hora, né? O paciente às vezes fica nervoso, tem ansiedade, tem medo. A gente trata o paciente como se fosse da nossa família. A gente faz de tudo para o paciente se sentir bem naquela hora. Tá vendo, gente? Olha só. Em casa, a gente não tinha essa conversa. Tem que acontecer o podcast. Vamos lá. Minha força vem? De Deus. É isso aí. Amém. Deus, família, minha filha principalmente. Ela que me encaminha ali, que me faz ser forte. Nas horas vagas, eu? Fico com a família, leio. Brinco Fico muito com a minha Clara. filha. Isso aí, a gente... Fica com a mamãe. Nosso momento aí agora sempre é ficar com a Clara, brincar com a Clara, né? Escolhi uma Dinda perfeita para minha filha. Nicole, eu quero que você fale um defeito da Isa e a Isa fale um defeito da Nicole. Eita, o defeito da Isabela é ser mandona. Ela adora mandar. Isso é mal de família. Desde pequena. Eu tento melhorar, mas é um pouquinho difícil. Um defeito da Nicole ser tímida. Às vezes a gente... ela é muito introspectiva. Eu sempre falo isso. Nicole, se solta. Nicole, fala mais. Sim, isso é verdade. Vamos lá. Família. Família é tudo, é amor, é tudo. É a coisa mais importante, eu acho. Isso aí. A gente tá aqui, né, fazendo esse podcast e tal. Em família. Mas a gente sempre pensando na família, no bem da nossa família. A gente trabalha para dar o melhor para nossa família, né? E para fazer jus ao chamado, né? Isso De aí. todos, né? Da gente que apoiou, de vocês que estão aí, que tem esse propósito. É isso aí. A nossa família batalhou muito pra gente estar aqui. Não foi fácil, né? Tanto minha tia, quanto minha mãe, meu pai, enfim. Foi bem difícil, mas a gente tá aqui hoje. Eu gosto de... Eu gosto de praia. Eu também, gente. Meu calmante é praia. Você também, Nê? Praia? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não gosto de quê? Eita. Difícil essa aqui. Eu gosto de quase tudo, assim. Eu sou bem... Eu também não. Mas eu não gosto de... Vamos lá. Hoje em dia eu não gosto mais de bebida alcoólica. Pra mim, minha vida... Graças a Deus. Não rola mais isso. Foi uma fase que passou. Foi uma fase. Graças a Deus passou. Isso. Eu fico feliz quando eu tô com a Clara. Ela é muito apaixonada, gente. E a Clara também, quando eu tô tristinha, eu pego a Clara. E isso aí. Isa. Qual foi a pergunta mesmo? Eu fico feliz quando... Eu fico feliz quando eu tô com a minha família, com os meus amigos, né? Eu gosto de sempre estar com bastante gente. O sorriso é... A porta de entrada, né, galera? Vamos lá. Se a gente não tem um sorriso bonito, já fica aquela coisa. A gente sempre repara. É importante numa entrevista de emprego, quando você vai se apresentar, o sorriso é a primeira coisa que aparece. Então é importante a gente... Isso aí. E eu acho que o sorriso, ele enfeita a nossa vida. O sorriso, ele manda embora a tristeza. Mostra confiança, a autoestima melhora. Sim. Bom, e a nossa última pergunta, pra gente acabar aqui, com muita
Não queria que acabasse agora não, gente, mas já tá na hora. Muito bom conversar com vocês. Vejo assim que vocês estão super preparadas. Quem tá em casa vai ficar muito orgulhoso de ver a família, né? Eu tô aqui babando, tô aqui emocionada. Não posso chorar não, gente, senão, ó. E daqui para frente, 2024, quais são as metas? A gente vai continuar metendo a cara, né? Tentando melhorar cada vez mais nossos atendimentos no nosso consultório. A gente está tentando sempre aprimorar ali para deixar o paciente sempre mais confortável. E é isso, né, Isabela? É isso aí. A gente quer crescer, né? Juntas. Nosso propósito sempre foi juntas, né? A gente sempre quis fazer tudo junto. Então, assim, dessa vez não vai ser diferente. A gente quer... futuramente montar alguma coisa maior, né? Uma clínica. Vamos profetizar. Amém. Nossa meta para o futuro é essa. E crescer no nosso ambiente de trabalho ali, ser reconhecida, né? Ser uma referência, isso né? Aí. Muito bom. Foi um prazer imenso estar com vocês. Foi um... Aqui, que a gente sempre está junto. Mas aqui foi diferente, está sendo diferente. Eu gostaria que vocês aí em casa nos seguissem lá no YouTube, essa conversa. Vai estar lá no @elasperguntam.podcast. YouTube, no Instagram vai ter uns reels. E eu gostaria também que vocês olhassem aí depois, né? Eu vou mostrar aí a foto de quando elas eram pequenininhas, né? E o que elas se tornaram hoje. Isso aí é compromisso. Existem 2 tipos de dores. A dor da disciplina, que é aquela que você chora, que elas passaram muito por isso, né? A cobrança dos pais, a cobrança da universidade, a cobrança do seu propósito, que elas sentiam isso, né? E a dor do arrependimento, daqueles que não fazem essa caminhada, que não aceitam o processo, que desistem no meio do caminho. Então, é muito importante a gente criar uma meta, acreditar nela, consagrar a Deus e prosseguir. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Gente. Muito obrigada. Compartilhem, segue a gente lá e até o próximo. Um beijo para vocês. Beijo.